Um outro detalhe, agora que eu quero chamar a sua atenção, é para um outro erro que é cometido. Para o outro erro que é cometido, que é achar que Satanás... Não, Satanás é um trouxa que já foi derrotado, a gente não precisa nem preocupar com Satanás, não, deixa, né, tá tudo certo. E é só ficar tranquilo que Satanás não consegue vitória nenhuma. A gente precisa entender que não é assim também. Você não pode colocar ele como um ralé, uma pessoa, um ser que não tem poder e nada disso. E o texto que eu quero que você abra aí, por favor, é na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Se você pode, anote todos esses textos, para que depois você leia o contexto de cada um deles. É claro que eu não posso aqui trazer todo o contexto, explicar tudo, porque senão ficaria muito longo e a gente sairia também do tema que a gente está tratando aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2 também, no verso de número 11, Paulo vai mostrar isso. Olha só, o que ele fala aqui, o contexto que Paulo está falando aqui é sobre o perdão para o pecador. Ele está falando sobre os irmãos que eles deveriam se perdoar, que eles deveriam perdoar as falhas uns dos outros, entendem? Porque assim, eles perdoando a falha uns dos outros, eles estariam fazendo o que é certo e não estariam dando brecha para Satanás, brecha para o inimigo. E aí quando chega aqui, olha, vamos ler a partir do verso 10. Ele diz o seguinte, vou ler o verso 10 e o verso 11, vou marcar aqui nessa cor rosa. Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Então, a gente se perdoa, a gente está perdoando uns aos outros, a fim de que Satanás não tenha vantagem sobre a gente, porque nós não ignoramos as suas intenções. Nós não achamos que Satanás não vai fazer nada. Não, a gente não pode ignorar. Não pode achar que Satanás está na dele lá e não vai se preocupar com a gente, não. Então a gente não pode nem superestimar e nem subestimar o nosso adversário. A gente precisa compreendê-lo, né, e entender qual é o seu poder, como que ele age, né, conforme, é claro, aquilo que a Bíblia diz. Vamos lá, então. Vamos ler aqui agora um texto. Como eu falei, a gente entendendo que o nosso adversário ele tem poder, mas que ele não tem todo o poder, que ele não é o superstar do poder, né? E que ele também não é um ralé, que ele tem o seu poder, que ele tem as suas artimanhas e tal. Nós vamos agora entender à luz do Antigo Testamento, né? Nessa aula praticamente a gente só vai falar aqui de Antigo Testamento, vamos citar uma passagem ou outra do Novo, mas a gente vai ver agora à luz do Antigo Testamento como que Satanás age desde o início. Beleza? E eu gostaria, nesse momento, que você abrisse a sua Bíblia aí junto comigo, lá no capítulo 3 do livro de Gênesis. Então vai lá para o primeiro livro da Bíblia, né? Gênesis, capítulo de número 3. Aqui, nesse momento, né, vocês conhecem muito bem esse texto, nós já estudamos esse texto em outros momentos, nos devocionais e tal, e vocês sabem que aqui é o momento da queda. É talvez o capítulo aí mais triste da Bíblia, o momento em que Adão e Eva pecam contra Deus, o momento em que eles erram, eles cometem ali pecado, e o momento que, caindo assim, o pecado e a morte entram no mundo, e a terra, o planeta, tudo é afetado pelo pecado. Beleza? Então, vamos ler aqui o capítulo de número 3, né, para que a gente entenda algumas coisas a respeito desse nosso adversário. A primeira palavra que vai trazer aqui em Gênesis 3 é a seguinte: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Então, olha só, nós sabemos muito bem que essa serpente que está sendo citada aqui, ela, né, tudo bem, a serpente era um animal, alguns tentam descrever, né, que talvez a serpente, antes daquela punição que Deus traz sobre ela, talvez a serpente tivesse pernas, talvez ela, né, conseguisse ali ficar de pé. Isso a gente não sabe exatamente, né? Isso aí são especulações a respeito do texto, com base na punição que Deus traz, mas isso também não tem relevância. A relevância, aqui a gente não vai falar da queda do homem, a gente não vai focar na questão da queda, a gente quer entender a respeito do nosso inimigo, do nosso adversário, daquele no qual nós iremos lutar contra. Nós vamos voltar depois lá para Efésios, mas não vai ser por agora. Esse texto de Efésios que nós lemos, nós vamos, é claro, olhar ele ali uma hora ou outra, mas para que a gente entenda como usar a armadura, por que usar a armadura, cada peça daquela, o que ela significa, primeiro de tudo, a gente precisa estudar o nosso adversário. Um time de futebol, quando vai jogar contra outro, os jogadores, eles treinam, eles jogam bastante ali o treinamento durante a semana, mas uma das principais coisas é entender quais são os pontos fortes do outro time, quais são os pontos fracos do outro time, para que na hora que eles forem jogar um contra o outro, ele possa obter vitória, se valer ali das fragilidades e também se proteger na área que ele sabe que aquele outro time tem força, beleza? Então, vamos lá, entendendo aqui um pouco sobre esse nosso adversário. Olha só, ele vai, é claro, aqui
entrar na serpente, e é claro, o texto já começa mostrando a sagacidade desse animal. Olha só, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? O que está acontecendo aqui, irmãos? O Senhor Deus, ele cria o homem, cria a mulher, planta um jardim na região do Éden, coloca o homem e a mulher nesse jardim, e o Senhor fala com que eles podem comer ali do fruto de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa foi a ordem de Deus, é isso que ele fala no capítulo 2 de Gênesis. Nós conhecemos isso. Agora, quando chega no capítulo 3, fala a respeito da serpente, e essa sagacidade, né, por ser o animal mais astuto, não está falando meramente do animal em si, e sim de quem estava atuando por trás daquele animal. Né? E é claro que a gente vai entender que a serpente aqui está representando um ser que está por trás dela. Está representando Satanás. A gente pode comprovar isso, por exemplo, né, lá no capítulo de número 12 de Apocalipse. Eu vou lá ler esse texto para a gente. Você pode comprovar isso aí na sua Bíblia também. Apocalipse, capítulo de número 12, no verso de número 9, a Bíblia vai falar quem é essa serpente. Olha só, quando está falando a respeito do dragão, Apocalipse 12 descreve ali o dragão, note que lá no Gênesis está sendo descrito como uma serpente. Aqui no Apocalipse 12 já está sendo descrito como um dragão, um ser muito mais cabuloso, né? Se a gente pode usar essa expressão. Mas olha só, o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente. Então, o dragão é a antiga serpente. O dragão e a serpente são o mesmo ser. E quem é? Olha só, ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados fora da terra. Então, esse nosso adversário, ele é o diabo, que Paulo falou lá em Efésios. E o diabo, ele é o Satanás, que é o adversário, que é né, a palavra diabo significa acusador. E a palavra Satanás significa adversário. Esses são os títulos que ele recebe. Ele é acusador e ele é adversário. E ele é aquela serpente lá do Gênesis. A serpente que estava ali conversando com Eva, o mais astuto dos animais, o ser que engana o mundo todo, como está aqui em Apocalipse, esse ser é o nosso inimigo. Olha só, para que você tenha ideia de quem é esse nosso inimigo. O dragão do Apocalipse é o nosso inimigo. A serpente do Gênesis, do Jardim do Éden, é o nosso inimigo. O Satanás é o nosso inimigo. O diabo é o nosso inimigo. O acusador, o enganador, aquele que, né, nos acusa, que nos acusava, na verdade, e aquele que é adversário. Esse é o nosso adversário, esse é o nosso inimigo. Vamos voltar lá para o Gênesis, para a gente continuar falando a respeito daquele texto, porque ali a gente vai ver a estratégia desse nosso inimigo. Né? A estratégia que ele usou com Eva, na verdade eu coloquei aqui no capítulo 1, deixa eu colocar no capítulo 3, a estratégia que ele usa para enganar a Eva, e nós vamos entender que essa estratégia tem tudo a ver com ele, né? E nós vamos ver isso em mais outros textos aqui do Antigo Testamento. Então, olha só o que ele fala. Deus falou que eles poderiam comer dos frutos das árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comessem, certamente morreriam. E aí ele vem e fala, foi isso mesmo que Deus disse? Olha, mexendo nas palavras de Deus para poder enganar a mulher. Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Foi isso que Deus disse? Para que vocês não comam, né, de nenhum dos frutos da árvore do jardim? Já está ali mudando a palavra de Deus, e isso é o que ele mais vai fazer. Ele vai subverter, ele vai distorcer a palavra de Deus para tentar enganar o homem. E aí respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. E aqui está o problema. A mulher, ela sabia o que Deus havia dito. Provavelmente, Adão compartilhou com ela. Olha, Deus falou que a gente pode comer livremente do fruto de todas as árvores, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, desse a gente não deve comer, porque no dia em que a gente comer, nós iremos morrer. Pronto. Só que aí, a serpente vem e muda as palavras, tentando o quê? Acrescentar coisas àquilo que Deus havia dito. Foi isso que ele disse? Para que você não coma de nenhum fruto, de nenhuma árvore. E aí, o que a mulher responde? A mulher cai na conversa do diabo e ela acaba, né, cilada. Lembra? Quando Paulo fala sobre a gente estar atento, revestir-se de Deus para não para que a gente não caia nas ciladas do diabo. É o que a mulher está fazendo aqui. Ela está caindo. E olha só como que ela responde.
Mas Deus disse, vou marcar a frase da mulher aqui com uma outra cor. Deixa eu só ver aqui como que eu vou colocar aqui. Peraí, pessoal, o celular tá travando, tá chegando mensagem. Pronto. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. É aqui que está um detalhe. No relato que a gente vê anteriormente, a gente não vê Deus usar essa expressão, nem toquem nele. Deus fala, não comam, porque no dia em que comerem, certamente morrerão. A mulher agora acaba caindo na cilada do inimigo, já que ele deu uma distorcidinha na palavra, ela acaba tentando aí sair defendendo, né, o que Deus falou. Não, Deus falou que não é para comer. Inclusive, não é nem para tocar. E aí ela acaba, o inimigo já começa a ter uma vitória sobre ela. Quando ela começa o quê? A entrar na cilada que ele está armando para que ela caia. E aí, olha só, disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Olha, distorcendo mais uma vez o que Deus falou. Certamente vocês morrerão. E aí a serpente fala, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Serão conhecedores do bem e do mal. Olha só a sagacidade da serpente. Olha só a sagacidade do nosso inimigo. Ele é esperto. Uma outra coisa que a gente entende aqui também. Esse nosso inimigo, ele é muito experiente. E ele é um ser imortal. Há muito tempo atrás isso aqui aconteceu. E o nosso inimigo já estava lá, tentando Adão e Eva. Os anos se passaram. Milhares de anos se passaram. E esse mesmo inimigo continua atuando ainda. É por isso que nós precisamos saber, entender a respeito dele o que a Bíblia nos ensina e nos revestir do poder de Deus. Por quê, irmãos? Porque senão nós acabamos o quê? Subestimando esse nosso inimigo, achando que, não, já consegui vitória contra o inimigo, tá tudo certo. Só que ele é paciente. Ele sabe que as pessoas têm altos e baixos. Ele já tentou muitas e muitas e muitas pessoas no decorrer desses milênios. E nós, né, somos muitas das vezes pessoas com duplas emoções. Na mesma hora que a gente está bem, a gente já fica mal. E aí a gente tem altos e baixos. E Satanás pode se aproveitar disso. Né? Então, a gente precisa entender que ele é um ser extremamente paciente, treinado, experiente naquilo que está fazendo.